Olá, hoje eu pretendo falar sobre uma grande diversidade de lâminas e seus propósitos. Então, hoje eu vou mostrar agora para vocês uma outra situação. Nós vamos pegar aqui o workshop, que nós vamos falar agora da lâmina. Vou pegar o Ruik, que tem uma lâmina bem grossa, e vou pegar um outro Ruik de lâmina única, que vocês podem ver diferenças na espessura da lâmina, muito poucas, na largura da lâmina, e isso tudo vai influenciar a manobrabilidade de corte. E vou mostrar também o veterano da peixe petrificado, né? Que é bem largo, bem resistente. O que esses canivetes têm em comum na hora do uso e da resistência? Todos eles têm um pivô. Nós poderíamos chamar o pivô de ponto fraco da lâmina. Por quê? Tudo ocorre como uma alavanca e esse é o ponto de apoio. Olha só, eu aumentei essa área. Se eu faço força aqui, eu estou alavancando aqui. Então, estou forçando aqui. Eu tenho duas opções. Quebrar a lâmina, porque eu estou trabalhando com alguma coisa, talvez, muito resistente para uma lâmina muito dura, ela vai quebrar. Ou se a lâmina for mal temperada, macia demais, vai dobrar, vai empenar. Então, o pivô é um problema. Mas temos outros modelos, qualquer modelo que seja. Esse aqui, por exemplo, eu gosto muito desse canivete. Ele corta, que é uma maravilha. É o Land 912, que é feito pela Sanremo. Tem um excelente corte, mas é para cortar. Lembrem que eu falei? Cortar é esse movimento. Esse movimento é de corte. Isso é corte. Isso é partir. Toda vez que eu trabalho um canivete de lâmina única ou um canivete desses, eu estou fazendo força no pivô. Fazer força no pivô não é uma recomendação. Então, apesar de termos um canivete espetacular para cortar, seja ele qual for, porque o que transforma um canivete em ser uma boa ferramenta é a sua necessidade daquela ferramenta. Mas, em termos de robustez, para certas coisas, uma faca full tang, não importa quem é o fabricante. O que importa é o aço, o valor e a necessidade dela. Esse tipo de ferramenta realmente é mais resistente, porque ela é inteiriça. Sendo inteiriça, não tem um pivô para servir de ponto fraco. Ela pode quebrar, ela pode empenar, ela pode estragar, como qualquer outra lâmina. Eu já falei isso num vídeo, que lâminas, sejam quais forem, de corte, são ferramentas de autodestruição. Toda vez que você for afiar uma lâmina, você está fazendo o que nela? Você está gastando material para ela ficar cada vez mais fina. É como se fosse um lápis. Você aponta o lápis apontado, ele é cada vez mais fino, menor, vai encolhendo, encolhendo e você acaba não tendo mais como aproveitar. E as lâminas, sejam elas quais forem, vão ser sempre assim. Então, é importante haver um equilíbrio. Você não vai pegar um workshop com essa lâmina mais fina,
mais frágil e usar para partir coisas, fazer movimentos de curvilíneos, movimentos que você vai fazer torção. Por quê? Se você estiver meio desequilibrado emocionalmente, numa situação de estresse, é bem provável que se você for um homem forte, você vai quebrar isso. Uma mulher também faz. Bota ela desesperada em relação aos filhos para ver se ela não quebra essa lâmina rindo. Já esse tipo de lâmina aqui é muito mais difícil. Então o que você faz? Você tendo uma lâmina de um custo bem menor do que esse canivete, para esse tipo de trabalho que nós podemos considerar mais árduo. E é um trabalho que não é cortar, é muitas vezes partir, fazer o movimento curvilíneo de torção. Então, eu considero, em termos de você não ter aonde adquirir uma peça dessa nova, ou poder mandar para assistência técnica e restaurarem, a melhor opção, uma faca que tenha full tang, ou seja, o que é full tang? A faca inteira. Toda ela é a faca. E a tala é um aplique, seja como esse na base de solda e cola, ou como esse na base de rebite. Tá? Seja como for, para trabalhos mais pesados, uma faca. Claro que existem trabalhos que essas faquinhas não vão poder resolver. Então, eu recomendaria, por exemplo, no meu ponto de vista, quem gosta de uma faca dessas estilosas, todas bacanas, eu recomendaria uma Viper. É um machete. É um sistema de machete bastante eficaz, corta muito bem e resolve a maioria dos problemas que uma faca grande precisa. Só que a chance de você se machucar com isso aqui, ou pior ainda, eu vejo muito em programas na televisão as pessoas usando a famosa gurkha nepalesa. Essa aqui é uma peça original. Isso aqui é acidente na certa se você for fazer trabalhos delicados. Não nasceu para isso. Como machete, também não. São lâminas que não nasceram para trabalhos delicados. É mais vantagem você trabalhar com esse tipo de lâmina, ou, em último caso, você usa uma lâmina que tenha pivô, mas repense antes de fazer força com ela para evitar um problema que te deixe totalmente sem lâmina nenhuma. Isso é uma questão a ser feita. Por outro lado, tirando essas lâminas especiais, eu vou mostrar para vocês uma lâmina de corte muito boa. O bom e velho Tramontina. Excelente lâmina para corte, que você vai usar sem pena. Tem gente que torce isso aqui, faz as curvas, faz a torção. Ele resiste? Vai resistir, mas como todo metal, ele resiste até um ponto. Até que ele começa a fadigar de tantas torções que ele sofre, aquecimento, e um belo dia você vai ficar com um pedaço só dele na mão. Eu tenho um que eu já mostrei aqui num vídeo, bem antigo. Esse canivete, eu acho que ele agora já está com 29 ou 30 anos de uso. É um Tramontina também, bem mais antigo do que o outro, bem gasto. Esse aqui é de uso, mas é novo. Esse aqui foi usado durante quase 30 anos. Tem um vídeo aí, se eu não me engano, na época que eu fiz o vídeo, ele tinha 28 anos de uso. Folga nenhuma. Um excelente canivete. Trabalhou muito na oficina. Isso aqui quebrou porque ele caiu, porque eu tinha cortado um pedaço de piche que eu estava tirando o piche para botar no telhado. Aí ele abriu aqui, sofreu esse acidente. Tem a outra rachadura aqui.
Ou seja, ele tem um histórico de dor e sofrimento extraordinário, mas continua apto ao trabalho. E eu que poupo ele porque é uma coisa incrível. A gente se afeiçoa, de certa forma, às nossas ferramentas e não quer deixar que elas sejam, vamos dizer assim, totalmente vandalizadas pelo tempo. Mas está aqui uma ferramenta de uso, uma ferramenta também de uso, mas que esse daqui, por exemplo, não tem 3 anos de uso. Então, óbvio que ele vai estar sempre em melhor estado do que o outro. Foi menos vezes amolado, menos vezes afiado, então tem essa diferença. São pequenos detalhes que eu gosto de mostrar, porque é aquilo que eu já disse para vocês no início do canal. Eu não estou ensinando nada. O que eu faço aqui é falar da minha vida, da minha experiência com mais de 50 anos de canivete. Tá? Esse ano, estou fazendo 52 anos de uso de canivete. Então, vocês podem ver, devido ao meu primeiro canivete, que obviamente está aqui, esse cara, agora, em alguns dias, vai fazer 52 anos que ele está comigo. Talvez um pouquinho mais. Não sei se é 52 ou 53, já estou baleando um pouco as lembranças. Mas é isso aqui. Esse aqui está aqui até hoje. Vocês podem ver as afiações dele. Vamos pegar um novo aqui, um totalmente novo, um 0. Esse aqui não, porque esse não é 0. Esse aqui é 0. Levando em consideração que essa lâmina é mais antiga, eu talvez tenha uma lâmina mais antiga aqui, não da idade dele, mas um pouco mais nova. E eu não sei se ela foi tão usada quanto ele. Dá para ver que ele foi bem afiado. Essas lâminas são mais antigas, vou colocá-las aqui entre elas. A lâmina dele era bastante, ela é bem mais grossa. Olha essa aqui como é. Olha a dele como é. A lâmina dele é da mesma espessura da lâmina do Soldier modelo 61. Essas lâminas aqui já são mais finas, porque esses canivetes já são próximos dos anos 80 ou quase lá. E esse aqui é pré-1973. Tá? Então, esse canivete aqui, eu comprei 0, ganhei 0. Comprei não, ganhei. Foi um presente. E é uma peça extraordinária. Foi afiado, amolado, mas se desgastou e sofre desgaste, que é natural. Mas chega no momento que você reflete se vale a pena continuar desgastando ou não a ferramenta, ou se você tem um certo apreço por ela, você usa outra ferramenta para isso. Por isso eu venho falando nesses vídeos sobre esses detalhes. E o que me levou a isso? Exatamente a questão desse, vamos dizer assim, não vou dizer pânico, mas essa postura do que está acontecendo, de informações que a Europa, que era tão restritiva em relação a canivetes, lâminas, agora está falando, olha, carregue um 111 mm com você, ou um outro canivete, ou uma caixa de ferramenta, o que seja. Então, por esse motivo, eu gostaria de desmistificar a fantasia de que, se você tiver um Swiss Champ, se você tiver um Workchamp, você é a prova de qualquer coisa. Não é não. O que faz você ser melhor é você conhecer as ferramentas, e quando eu falo as ferramentas, eu não estou falando das ferramentas do canivete apenas. Eu estou dizendo de ferramentas de verdade, as ferramentas dedicadas. Saiba usar as suas ferramentas dedicadas para que depois você saiba que aqui você tem apenas 2 quebra-galhos.
eu não vou conseguir usar essa lima com o mesmo tempo e facilidade dessa lima. Não tem condição. Essa é uma lima para uso profissional e essa aqui é uma lima para quebrar um galho. Isso é uma coisa que todo mundo tem de entender. Eu não vou pegar uma tesoura de um canivete como esse, mesmo sendo um workshop, e comparar com uma tesoura como essa, que eu corto metal com ela o tempo todo. É uma tesoura que ela está comigo há aproximadamente 30 anos, cortando metal direto. Tá? Tem as marcas dela, às vezes pega uma chapa mais dura, mas tá aí. Então, o que eu quero mostrar é apenas que ferramentas, elas precisam ser adequadas. E você tem que saber usar a ferramenta. Não adianta nada você ter isso aqui se você não sabe usar. Tá? Não adianta. É bobagem, não é lucrativo para você não saber usar a ferramenta dedicada. Aprenda primeiro na ferramenta dedicada, depois você vem para cá. Não se iluda achando que esse alicatinho aqui vai substituir esses alicates aqui. Não tem como, tá? Isso aqui é um alicate de verdade e esse aqui também é um alicate de verdade. São peças grandes e robustas, feitas para trabalhar. Mas mesmo esses alicates, isso é uma coisa que eu já mostrei num vídeo quando eu falo sobre alicates, não são feitos para fazerem esse movimento de torção que vocês veem o tempo todo gente fazendo. O alicate ele é feito para pegar alguma coisa e fazer um movimento assim. No manualzinho da Victorinox, eles mostram que esse alicate da Victorinox não pode ser de jeito nenhum usado para torção. Ele só pode ser trabalhado nessa posição, ó, assim, ó. Prendi aqui e dobrei para cá ou para cá. Mas eu não posso rodar. Não pode, porque é aquilo que eu acabei de falar no outro vídeo do pivô. Vai destruir o pivô. Então, não é vantagem. Então, você tem de primeiro saber usar a ferramenta dedicada para depois usar essas ferramentas. Eu gostaria de desmistificar mais coisas. Com o tempo eu posso fazer isso. Mas o que eu quero lembrar para todo mundo é: quando você for escolher um canivete, lembre-se de para que você precisa dele. Um pica-fumo? Olha que espetáculo de canivete. Vamos tirar esse aqui. Excelente canivete. Eu tenho mais de um, gosto muito. Esse aqui é o Tactical. Eu adoro chamar ele de Tactical porque eu escureci a lâmina. Outro dia desse, um inscrito perguntou como é que eu escureci. Isso daqui, existem vários produtos no mercado que você compra e faz isso. Eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando como se faz. Veja bem, é um pica-fumo. Qual é a função dele? Olha a lâmina como é fina. Qual a função desse canivete? Cortar. Torcer? Partir? Não. Mas cortar, perfeito. A maioria dos canivetes foram feitos apenas para cortar. Eu já falei em outros vídeos e torno a lembrar. Pica-fumo se fecha levando o cabo até a lâmina. Ó, sempre assim, porque o cabo e a lâmina têm uma pressão de mola devido a essa curvatura aqui, muito superior à pressão de mola dos outros canivetes. Então não vale a pena você cortar o dedo com isso. É bobagem, tem de ser mais sagaz, digamos assim. Então, o que eu estou tentando explicar para vocês é que o canivete é útil. Esse aqui, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês é muito interessante. Esse canivete que está aqui, totalmente em aço, a lâmina foi totalmente remodelada, o sistema dela, eu mudei a geometria dela para ela ficar uma lâmina de corte
exatamente para descascar laranja, que é uma coisa que eu gosto de fazer na hora do meu lanche. E ele era um canivete que imitava o Tramontina. Era uma imitação do Tramontina. Chinês. Me custou muito barato, mas tão barato que eu, na época, eu comprei uns 5 ou 6 por menos de 15 reais. Só que todos eles tinham uma folga enorme. Eu acho que eu fiz um vídeo mostrando que eu tirei, desmontei ele todo, peguei essa mola aqui, calibrei com essa lâmina, lixei para que ficasse na mesma medida, arrebitei totalmente ele novamente, no martelo, por isso que não é bonito, não é bem feito, e eu faço questão de que fique assim, exatamente porque é uma peça mexida e não uma peça adulterada. E aí você tem aqui, ó, uma ideia de que eu posso carregar ele na carteira, num bolso fino, em qualquer lugar. Ele é bem fino, mesmo nessa bainhazinha de couro que eu fiz para ele, para não pegar muito suor, porque sendo chinês eu não sei a durabilidade dele devido ao preço. Então, meus amigos, essa é a nossa série sobre isso. Eu espero que, se ficou alguma dúvida, entrem em contato, escrevam embaixo, perguntem, sugiram próximos vídeos e nós vamos fazer sobre isso. Eu fiz esse vídeo basicamente para atender o certo desespero das pessoas em achar que, se elas tivessem isso aqui, elas estariam aptas a enfrentar qualquer coisa. Não, ninguém está, tá? Vamos deixar bem claro. Recentemente vocês viram, em 2020, que todo mundo ficou em casa e não tinha canivete nenhum que pudesse resolver problema algum. Não tinha nada que pudesse resolver, a não ser manter a saúde física e mental. Eu espero vocês num próximo vídeo e eu espero ter tempo e capacidade de voltar a fazer vídeos com a mesma frequência que eu fazia. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.